Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino aqui do curso Rico Domingues e nós vamos falar do concurso da UFSC. Sim, o concurso nosso de cada dia aqui, o da UFSC. Tá? Esse concurso que nós aqui do Rico Domingues temos um know-how, um saber fazer de longa data, colocamos nos primeiros lugares. E como fazer para você chegar lá em fevereiro e estar arrebentando? Primeiro, na minha matéria, 15 questões de 50, um número importantíssimo, um peso forte. Dentro dessas 15 questões, eu aposto em 6 a 7, metade da prova, mais ou menos, tá? De questões de interpretação. É verdade, a prova da UFSC preza demais o conhecimento interpretativo e compreensivo do candidato. Vai por mim, tá? Você vai pegar as provas anteriores e vai perceber isso. Quais são os tipos de questões que podem cair? O que esperar, tá? Quais são os tipos de questões? Então, essa primeira dica que eu estou dando, de várias que vocês verão nas nossas mídias sociais, é a dica sobre os tipos de questões, combinado? Então, vamos lá. Tipos de questões. Quais são os tipos de questões que podem cair? Como eu falei, em torno de 6, 7 questões de interpretação, talvez com vários textos, começamos exatamente com tipologia textual. Eu vislumbro uma prova em que haverá 3 a 4 textos, sim, para 15 questões. Só pegar o último concurso e ver que isso é comum. Textos talvez não muito longos, isso varia. Mas textos variados quanto à tipologia. Sim, acredito que haja charge, um quadrinho, ou um cartaz, uma crônica, um texto dissertativo argumentativo, um texto expositivo. Ou seja, você vai ter que saber a tipologia textual, o tipo de texto que se enquadra aquele que está na tua frente. A pergunta pode ser direta, perguntando a tipologia mesmo. Ou pode ser uma pergunta indireta. Por meio da tipologia, certo? Que tipo de características aquele texto tem. Então, esse é um assunto campeão para os concursos em geral e, no caso da Coperv e UFSC, que não seria diferente. Né? Então, uma questão dessa. Outras questões de interpretação clássicas, não só para a Coperv, mas também para a Coperv, é pedir questões de compreensão textual e questões de interpretação. Qual é a diferença? Tem diferença. Compreender um texto é entender o que está na linearidade do papel à sua frente, tá? O que está materializado ali explicitamente. Isso é compreender um texto. Nesse sentido, pode ter questões de verdadeiro e falso, com informações, detalhes do texto, informações técnicas, informações ali que você tem que tomar um cuidado, aqui a atenção na leitura é muito importante, a concentração e a atenção para você não errar bobeira, porque é uma questão fácil. A questão de compreensão de texto é só pedindo aquilo que está no texto. Então, você leu, pronto, né? Certo? Depende da maneira como você lê, é o que eu quero dizer. Lê com atenção. E também pode ter alguma questão falando sobre ideia secundária, ideia principal, ideia central do texto. E aí você tem que ter a capacidade de, na leitura, perceber tópico frasal, onde está a ideia central. E isso nós vamos fazer aqui com vocês, um trabalho muito importante, tá? De mapeamento de ideia central nas aulas de interpretação. Porque vão ser mais de uma aula de interpretação no curso, tá? O curso vai estar muito focado nesse assunto. E é uma técnica para você sublinhar a ideia principal do texto, etc. Né? Bom, há também, 3.3 aqui, haverá também questões, ou uma, ou mais de uma, pelo menos uma, de compreensão, mas de interpretação de texto também. Tá? Interpretar um texto já é você, além de entender o que está no texto, perceber os implícitos, tá? As ideias subjacentes, certo? A depreender, tá, o que está ali subentendido. Então, chamamos disso, de fato, de interpretação de texto. Tá? Então, pode ter alguma questão de inferência, de depreensão daquilo que está latente, subjacente ao texto. Costumam ser questões um pouco mais difíceis. Há um desafio maior aqui do que um desafio da compreensão de texto, pelo menos tecnicamente falando, certo? E aí há questões específicas. Pode ser que haja alguma questão que incidem sobre trechos. No 5º parágrafo, no segundo período do 4º parágrafo, a conclusão, a introdução, em que vai já te levar, tá, para navegar no texto, numa parte específica do texto. Aí você se concentra naquele trecho e entende, claro, com um pano de fundo o texto como um todo, mas entende a organização lógica, né, e conteudista daquele trecho. Combinado? Bem, até aqui são as questões tradicionais de interpretação. Vocabulário é uma espécie de buraco negro da minha matéria, porque não se ensina, você não vai se matricular num curso para aprender vocabulário. É óbvio que quanto mais você estuda e lê,
o teu vocabulário vai se ativando, vai melhorando, né? Sem dúvida que você, ao final de qualquer curso que você faça, seja de direito, seja de português, seja de matemática, o teu vocabulário aumentará, porque você estará em contato com textos e com outras pessoas e com alguém falando, talvez uma palavra que você não conhece, que vai buscar um dicionário. Bom, essa é a parte que a gente não consegue dominar. Porém, existe sim, tá, a contribuição teórica, tá, do que é antônimo, hipônimo e perônimo, os parônimos. Às vezes você, ascender com SC, subir, né? Então pode ser que eles trabalhem numa linha um pouco mais gramatical, e aí nós temos aula disso. E por fim, pode ser, e essa é uma pergunta que é engraçado, é marca registrada da Cooperv. A Cooperv, às vezes, danadinha, ela pega um texto desmontado e pede para você remontar, né, com números, qual a sequência que ficaria melhor em termos de coesão e coerência. Em tese, não é para ser uma questão difícil, mas pode haver pegadinhas. Então, seria uma questão de organização das ideias e trechos de um texto. Ou ela pode já te dar um texto organizado e perguntar onde começa a argumentação, onde começa a exposição de ideias, onde termina a tese do autor, onde começa a contra-argumentação, pedindo para você explicitar as partes de um texto. Ela gosta, isso é um diferencial Cooperv, tá? Esse tipo de questão. Nós vamos trabalhar em sala esse tipo de questão. Muito bem, queridos. Então, vocês viram aqui um apanhado. Foi uma dica meio longa, mas necessária para você entender exatamente quais são os tipos de questões de interpretação que podem cair na sua prova. Tá claro? Tá claro? E nós vamos mapear tudo isso no nosso curso, em que nós teremos muitas aulas de língua portuguesa para te deixar, né, enfim, imerso nesse mundo da Cooperv e recebendo sua vaga no final. Beijos, eu vejo você em outra dica. Tchau, tchau.